Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós neste domingo chama a nossa atenção para a experiência de Deus, primeiramente, que precisamos fazer, e depois nos aponta um problema que também nós estamos envolvidos. As várias formas de opressão que causam em nós as várias deficiências, nos impedindo de ouvir, de falar, tirando de nós a liberdade de bem viver e expressar a graça do reino de Deus. Então é esta atenção que a palavra de Deus nos chama no dia de hoje. E aí nós vamos começando a ouvir na primeira leitura o profeta que vai a uma comunidade onde todos são portadores de deficiência. Não a deficiência física, mas a opressão que vive e que os impede de falar e de experimentar o reino de Deus. Então, quando o profeta é enviado, a primeira coisa que ele faz, ele anuncia a palavra de Deus. E após anunciar esta palavra, ele diz que eles precisam ser fortes e não ter medo. O que isso quer dizer, ser forte e não ter medo? Aquele que recebe o anúncio da boa nova, aquele que faz a experiência de Deus, não pode ficar do mesmo jeito. Ele precisa sair da sua zona de conforto. Ele precisa sair dessa condição de doença, de vítima, porque já lhe foi anunciado a boa nova, e começar a traçar um novo rumo. A isso nós chamamos de conversão. Então, quando nós ouvimos esta primeira leitura, a experiência de Deus que a comunidade fez por meio do profeta, no Evangelho se concretiza por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua vida de missão, saindo de um lugar, passando, coloca em sua rota a Decápole. E ali há uma comunidade oprimida. Ali uma comunidade com dificuldade de ouvir e muito mais ainda com dificuldade de se comunicar. Confiando e conhecendo o Senhor, o que a comunidade faz? Se apresenta diante dele. A comunidade tem dificuldade de compreender e de falar do Senhor. E aí o que o Senhor faz? A comunidade pede que estenda a mão sobre o doente. E assim o Senhor faz. Apresenta-lhe a mão. Isso quer dizer aquele que sente compaixão, aquele que se faz um com o outro, que é solidário. E o que ele faz? Retira do meio da doença e leva este homem para um outro lugar. Se nós fizermos memória, muitas são as passagens em que quando o Senhor vai realizar alguma cura, primeiramente, Ele tira o doente do lugar infectado, do lugar cheio de veneno, do lugar que não consegue perceber que ali está o Filho de Deus, aquele que pode realizar a graça. E aí quando Ele tira, o Senhor o toca, abre seus ouvidos e solta a sua língua com a sua saliva. Aqui nós podemos lembrar do Gênesis,
quando o Senhor sopra a vida. Aqui mais uma vez o Senhor faz isso, sopra a vida, devolve a dignidade e deixa naquele homem um pouco da graça divina. É assim que o Senhor faz conosco. Primeiro, os nossos ouvidos são despertados quando nós ouvimos a palavra. E depois, quando nós comungamos, o Senhor toca em nós. O Senhor vem ao nosso encontro e solta a nossa língua para anunciar a graça que nós recebemos. Então, por isso que também nós que aqui estamos, que nos retiramos, não podemos sair do mesmo jeito. Precisamos nos deixar tocar, transformar, fazer-se novo por causa da graça de Deus. Porém, ainda há um alerta na carta de São Tiago. A comunidade que ainda vive doente, ela não compreende a graça de Deus e o que ela faz. Acepção de pessoas. Faz distinção. E isso é uma outra doença que todos nós já experimentamos ou fizemos alguém sofrer. Quando nós não olhamos com dignidade, quando o nosso olhar é de condenar, quando o nosso olhar é de repúdio, nós esquecemos do gesto de Jesus de estender a mão. Mais uma vez, aquele que ouve a palavra de Deus não pode ter as mesmas ações de veneno do meio em que nós estamos vivendo. Então aqui São Tiago vem chamar também a nossa atenção para esta atitude. Racismos, preconceitos. Então tudo isso nós precisamos aprender a tirar da nossa vida se nós queremos também receber a graça de Deus. Devemos nos retirar cada vez mais destes lugares que nos impedem de anunciar a boa nova, aquilo que nós ouvimos. Então que a palavra de Deus desperte em nós esse senso. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, perceber qual é a nossa dificuldade, qual é a opressão que nós vivemos, qual o silêncio amargo que carregamos. E pedir a Ele que nos toque. Neste instante, abaixe a sua cabeça e pensa qual é o mal que te impede de viver a experiência de Deus. Qual a angústia que você traz? Qual é a opressão que te impede de ir ao encontro do outro? De ser melhor. Apresenta ao Senhor a sua angústia, para que, deixando ser tocado por Ele, a nossa vida se transforme. Em nome do Pai, do Filho e do